Bom dia, pessoal. A gente está só aguardando uns minutinhos para todo mundo ir se conectando. Quem já está por aí, se quiser dar um alô, dizer se está tudo certo com a câmera, com o microfone, dizer também de onde vocês falam, e a gente já começa. Bom, então para a gente não atrasar muito nossa agenda, tem bastante gente se conectando ainda, mas vou oficialmente dar as boas-vindas para quem já está aqui. Para quem não me conhece, eu sou Helena Marcolino, sou coordenadora de novos negócios e também de diversidade e inclusão aqui na Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Fazendo minha audiodescrição rapidamente, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos compridos e lisos. Hoje estou vestindo uma camisa preta, estou portando um colar com a letra H, e acho que é isso. É uma honra receber os convidados que a gente trouxe aqui hoje. Esse é o primeiro evento de uma série de eventos que a gente vai fazer sobre atração e retenção de talentos diversos. E queria, então, chamar os painelistas para se conectarem e pedir para cada um se apresentar em 2, 3 minutinhos para vocês. Então, Eleonora, Gustavo, Gabi, fiquem à vontade para se apresentar. Gabi já se conectou aqui. Então, Gabi, vou começar por você. Conta um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você tem a ver com o tema e também o que você vai trazer aqui para a gente hoje. Maravilha. Bom, em primeiro lugar... Apareceu uma mensagem que eu fui destacada, achei que era uma mensagem que eu estava muda, mas não. Imagino que vocês estejam me ouvindo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha visão sobre esse tema. E, assim, eu sou uma mulher negra, fazendo minha autodescrição. Tenho cabelo crespo, black power, estou usando um batom vermelho, brincos dourados, uma blusinha verde de babado. E ao meu fundo há um quadro de folhagens e um sofá com algumas almofadas verdes e uma rosa. Bom, eu, assim, além de ser uma mulher negra, eu também sou uma mulher trans. O que isso significa? Significa que quando eu nasci, eu tive um gênero designado a mim, mas ao longo da minha vida eu passei a me entender como parte de outro gênero. E essa característica fez com que eu me deparasse com uma série de desafios ao longo da minha vida. Assim, eu poderia citar vários deles, mas talvez o principal estivesse relacionado com mercado de trabalho. Quando eu passei pela minha transição de gênero, quando eu passei a me apresentar como Gabriela, eu olhei para as empresas onde eu gostaria de trabalhar e eu não vi pessoas parecidas comigo. Eu não vi tantas mulheres negras em posição de liderança, não vi tantas pessoas trans em posição de destaque. E isso fez com que eu pensasse, poxa, o que pode ser feito para que essa realidade mude? E foi aí que eu fundei uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão chamada Transcendemos. E por meio dela, por meio da Transcendemos, eu tenho ajudado outras empresas a implementar uma estratégia sobre inclusão.
né? Desde um censo da diversidade e da inclusão, né? Desde um momento inicial de diagnóstico até um momento no qual a gente estabelece objetivos estratégicos, né? Porque eu entendo que uma empresa precisa entender onde ela está para, a partir daí, definir para onde ela quer ir. E sabendo onde ela quer ir, a gente pode definir como ela quer ir. Então, pensar em ações de treinamento, ações de comunicação, acompanhamento de indicadores de diversidade e inclusão. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. E por esse trabalho eu tenho recebido uma série de reconhecimentos. Fui reconhecida pela Forbes, na lista Forbes Under 30, fui reconhecida pela Bloomberg como uma das 50 mulheres de impacto na América Latina, fui reconhecida pela McKinsey Company, na premiação McKinsey LGBTQ Achievement Award. Enfim, isso é um pouco sobre a minha trajetória, e quem quiser me seguir pode me procurar no Instagram, @gabriela.alg, e também no LinkedIn, por Gabriela Augusto. Muito obrigado de novo pelo convite. Ótimo. Obrigada, Gabriela. Eleonora, conta um pouquinho de você para a gente. Bom dia. Também, primeiramente, gostaria de agradecer bastante esse convite. É um grande orgulho para a gente poder estar representando a Messer e os nossos grupos de equidade, nosso comitê de diversidade aqui, junto da Gabriela Augusto. Estou aqui com o Gustavo, que vai se apresentar daqui a pouquinho, que é meu parceiro nessa jornada de diversidade. Antes de mais nada, também vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, castanhos claros, na altura um pouquinho abaixo dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa de tricô coral, batom coral também, vou aproveitar a dica de descrever o batom, que a Gabi acabou de descrever o dela, batom coral, e uso óculos retangulares na cor azul. Atrás de mim eu tenho um fundo virtual, que representa as cores da bandeira LGBT, um fundo que nós utilizamos aqui na Messer, e ele tem listras horizontais com a hashtag Diversidade Messer na parte superior, e na parte inferior o símbolo dos nossos grupos de equidade, que é representado por uma árvore, na qual cada um dos 4 galhos faz referência a um dos grupos de equidade da companhia, que seriam os grupos de PCDs, mulheres, LGBTs e etnias. E, então, eu me chamo Eleonora, eu sou mãe, madrinha, madrasta, irmã e sou filha. Eu sou uma mulher cisgênero e heterossexual e também ativista pela diversidade e inclusão, e me coloco desde sempre como aliada da comunidade LGBTQIAP+. Recentemente, eu acabo de ingressar no grupo minorizado das pessoas 50+, e gostaria também de salientar, eu tenho formação em Direito pelo FRJ, no Rio de Janeiro, depois concluí agora, em 2019, aqui na Mackenzie de São Paulo, na Universidade de Mackenzie, uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, e atuo há 10 anos na Messer Brasil, como assistente executiva, trabalhando diretamente com a presidência e a diretoria. Eu recebi esse convite para participar desse debate com grande alegria. Esse tema de diversidade e inclusão ele é cada vez mais preponderante na minha trajetória pessoal, profissional. Eu tenho aprendido bastante e procurado sempre que possível compartilhar esse aprendizado, inclusive atuando como vice-líder do grupo LGBT dentro da nossa empresa. E isso desde a implementação do programa que a gente implementou, fez 1 ano e meio agora. Agora, em novembro, nós acabamos de finalizar o primeiro ciclo global aqui no Brasil do treinamento sobre vieses inconscientes na companhia, e eu tive a satisfação de ser uma das multiplicadoras. Isso foi realmente uma experiência fantástica. Então, estou super feliz, estou animada com essa conversa de hoje, com a Gabi, com o Gustavo, com vocês que estão aqui nos assistindo. Obrigada, Helena, pelo convite. E passo a palavra agora para o nosso amigo Gustavo se apresentar. Bom dia, pessoal. Me escutam bem? Bom Sim. dia. Obrigado pela confirmação. Bom, eu sou o Gustavo Cavicchia Conti, representando também uma parte da Messer. Começar por uma breve audiodescrição. Eu sou um homem branco, cisgênero, homossexual. Hoje eu estou de camisa preta, calça jeans e tênis preto. E tô com um relógio dourado, não sei se dá para ver. E brincos também que eu costumo usar. Cabelo, eu acredito que é ruivo, até hoje eu não sei a cor do meu cabelo, mas é uma ferrugem, alguma coisa. E eu também estou usando um fundo no Teams, né? É um fundo virtual, também criado pelo nosso time de comunicação
voltado aos grupos de equidade da Messer. Então, a gente tem um mix de cores representando a diversidade, né? Que essa é a beleza da diversidade, cada um tem uma cor e misturando ficar ainda mais bonito. Também com o nosso logo já mencionado pela Eleonora, que é uma árvore de equidade onde os galhos, né, as ramificações vão tendo aí diversas interseccionalidades também, que a diversidade é inúmera. E espero que cresça cada vez mais, né, Eleonora, esse logo com cada vez mais diversidade. Bom, falando um pouco sobre mim, quer falar antes, Leo? Pode continuar. Não sei se levantou a mão sem querer. Mas aí eu... Mas vamos lá. Eu entrei na Messer em 2019. Atualmente eu trabalho no departamento de marketing e comunicação da empresa. Desde 2020, que os grupos foram lançados, eu estou como líder do grupo de equidade voltado à comunidade LGBTQIAPN+. Bom, acredito que seja isso e a gente vai, no decorrer desse encontro aí, desse bate-papo, a gente vai se conhecendo um pouco mais. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Leonora, Gustavo. É um prazer receber vocês aqui da Messer para contar um pouquinho mais o que vocês têm feito internamente. Mas queria começar com uma pergunta para a Gabi, né? O que atração e retenção de talentos tem a ver com diversidade e inclusão? Então, começar bem do começo mesmo, por que esse tema, como o tema de atração e retenção de talentos se conecta com o tema de diversidade e inclusão, como que esses conceitos se conversam. Maravilha. Eu acho que para responder, para iniciar a resposta dessa questão, a gente precisa revisitar esses conceitos mais básicos do que é diversidade e do que é inclusão. Eu costumo definir diversidade como algo que está relacionado àquelas características que fazem com que as pessoas sejam únicas. Então, a cor da pele, onde a pessoa nasceu, quando a pessoa nasceu, se a pessoa tem uma deficiência ou não, orientação sexual, identidade de gênero, tudo isso está relacionado com diversidade. Diversidade talvez tenha até a ver com esse aspecto mais demográfico, né? Então, a gente precisa ter pessoas com essas diferentes características nas nossas equipes. Mas isso por si só não basta. A gente precisa olhar também para um outro conceito, que é o conceito de inclusão. E aí, eu costumo definir inclusão como a experiência que a nossa empresa oferece aos nossos colaboradores ou até mesmo aos clientes, né? Como que essas pessoas se sentem? Se elas se sentem pertencidas, se elas se sentem respeitadas, se elas têm igualdade de oportunidades, isso é inclusão, tá? Então, são conceitos que não são sinônimos, mas que se complementam. Isso é o início, assim, é o básico que a gente precisa saber. Mas aí, quando a gente está falando de atração e seleção de talentos, qual é uma outra coisa que a gente também precisa ter em mente? Hoje, a demografia das universidades mudou, né, por uma série de motivos. Nós tivemos, por exemplo, ações afirmativas. Nós, hoje, temos mais pessoas negras nas universidades. Da mesma forma que temos mais pessoas se identificando enquanto transgêneras, né, temos mais pessoas daqueles chamados grupos subrepresentados, enquanto talentos muito bem preparados para o mercado de trabalho. E quando a gente pensa em atração e seleção desses talentos, as nossas empresas precisam estar preparadas para receber esses talentos, né? Para acolher esses talentos, para celebrar a diversidade desses talentos. Porque se as nossas empresas se nós não fizermos isso, a gente estará desperdiçando excelentes pessoas, excelentes profissionais. Para que a gente tenha as melhores pessoas nas nossas equipes, a gente precisa buscar talentos negros. A gente também precisa buscar talentos trans, né? Esse é uma primeira relação aqui que eu poderia trazer sobre diversidade, inclusão e atração e seleção de talentos. Mas aí, para fechar, assim, eu também ressaltaria outros aspectos, outras dimensões
nas quais diversidade e inclusão podem ser um valor, né? A gente sabe, por exemplo, que equipes formadas por pessoas com diferentes visões de mundo, diferentes trajetórias de vida, são equipes mais inovadoras, são equipes mais criativas, né? Se a gente tem pessoas que podem ter diferentes pontos de vista sobre um produto ou um serviço, a gente vai conseguir criar produtos e serviços melhores, né? De outro lado, também, só para fechar mesmo, se a gente tem uma cultura de inclusão, uma cultura de respeito, uma cultura onde as pessoas vão se sentir livres para serem quem são, as pessoas vão se engajar mais nas suas tarefas. Isso aumenta a produtividade, sabe? Então, assim, no final das contas, a gente tem um ganha-ganha quando a gente está falando de diversidade, inclusão e atração de talentos. Né? A gente vai ter talentos mais bem preparados, a gente vai ter equipes mais criativas, equipes mais inovadoras e equipes mais engajadas. Ótimo, muito obrigada, Gabriela. Acho que ficou bem claro. Acho que são conceitos que a gente ouve muito, mas acho que nunca é demais ouvir mais um pouco, explicar mais um pouco, né, o que que significa e por que que são importantes para as organizações. Quando a gente pensa no público LGBTQIAP+, a gente tem um público muito heterogêneo entre si, né? Então, o que quando, assim, né, sendo uma comunidade super heterogênea, com muita interseccionalidade, o que que isso se conecta, né? Quais conceitos mesmo e como que a gente trabalha esse público em si com essa super interseccionalidade entre o público? Legal, excelente pergunta, Helena. Eu diria o seguinte, que um dos grandes desafios das empresas hoje é entender a pluralidade que existe dentro da diversidade. Então, o grupo de pessoas LGBT, por exemplo, ele não é um grupo homogêneo, né? Da mesma forma que o grupo de mulheres não é um grupo homogêneo também. Há diferenças intragrupo, né? A gente precisa falar se estamos falando de mulheres, a gente precisa falar das mulheres negras, das mulheres com deficiência, das mulheres trans, das mulheres que nasceram em diferentes regiões do Brasil, né? A gente viu mais recentemente com as eleições a xenofobia ganhando força, né? Então, como que a gente olha para essas interseccionalidades, né? Como que a gente olha para essas diferenças intragrupo? Se a gente for para questão LGBT, mesma coisa. O homem gay, né, representado pelo G na sigla LGBT, ele tem uma experiência de vida diferente da pessoa representada pelo T, da pessoa trans, né? Eu vou me aprofundar rapidamente sobre isso, mas antes, eu acho que é importante só mencionar o conceito de interseccionalidade também, né? Quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente precisa até invocar um outro conceito, tá? Espero não tornar isso confuso, mas acompanhem comigo. Cada uma dessas características que a gente mencionou, então, a cor da nossa pele, onde a gente nasceu, a nossa idade, nossa orientação sexual, cada uma dessas características é um marcador social. A gente chama isso de marcador social. E acontece que esses marcadores sociais, eles acabam se sobrepondo também. E aí acontece o que a gente chama de interseccionalidade, né? Marcadores sociais se sobrepondo. Então, no meu caso, eu não sou só uma mulher, eu sou uma mulher negra. Além de negra, sou uma mulher trans, uma mulher que nasceu em São Paulo, uma mulher com 29 anos de idade. Cada uma dessas características se soma, né, e dá início àquilo que àquilo que a gente chama de interseccionalidade. E a gente também precisa levar isso em conta quando a gente está falando de estratégia de inclusão, né? Quando a gente pensa em estratégia de inclusão para a comunidade LGBT, a gente precisa entender essa diferença sobre LGBTs negros, sobre pessoas trans negras, pessoas trans com deficiência, né? Porque um exemplo breve, um homem gay, quando ele chega na recepção do escritório, do prédio da sua empresa, ele não precisa se apresentar e falar: oi, meu nome é fulano de tal, eu sou gay, né? Mas agora eu, enquanto uma mulher trans, quando eu chego na recepção do prédio da sua empresa,
e as pessoas ouvem minha voz, elas percebem que eu sou uma pessoa trans. E muitas vezes elas podem não estar preparadas para isso, podem não aceitar isso. É muito comum que eu chegue nos lugares e as pessoas me chamem de senhor, por conta da minha voz mais grossa. Então, como que a gente estabelece estratégias de inclusão que não contemplem só esse homem gay, que contemplem essa pessoa trans? Como que a gente pensa, por exemplo, no script de atendimento da recepção do escritório da sua empresa, que seja amigável a uma pessoa trans, que seja amigável a uma pessoa com deficiência? Enfim, entendendo a interseccionalidade, entendendo essa pluralidade que existe dentro da diversidade, a gente consegue estabelecer estratégias eficientes. Ótimo, excelente, Gabi, muito obrigada. Levando um pouquinho mais agora para questões mais práticas, né? Eu queria ouvir de vocês da Messer, como que vocês começaram a trabalhar essa atração e retenção de talentos, né? De onde surgiu essa necessidade e quais foram os primeiros passos? Bom, eu vou aproveitar para iniciar aqui, primeiro apresentando rapidamente quem é a Messer, né? Que empresa é essa que a gente está falando. O Grupo Messer, ele é a maior empresa de capital fechado do segmento de gases no mundo. Nós temos uma experiência centenária, a empresa é desde 1898, na produção e fornecimento de gases industriais, medicinais, gases especiais. Esse grupo tem uma forte presença na Europa e Ásia e também está presente aqui no continente americano, não somente no Brasil, mas Canadá, Estados Unidos, Colômbia e Chile. E falando especialmente da Messer Brasil, que nós representamos hoje, nós temos um grande orgulho em sermos pentacampeões da certificação do Great Place to Work. Estamos também no ranking Glassdoor de melhores empresas para se trabalhar no Brasil, além de outros reconhecimentos, tanto na área de inovação, atendimento a clientes, etc. E vale a pena mencionar, a gente está bastante orgulhoso, a gente acabou de conquistar agora em outubro o 8º lugar geral entre os 100 melhores RHs do Brasil, é um prêmio da GUP, do qual a gente participou pela primeira vez, ao lado de mais de 1.000 empresas inscritas, e fomos reconhecidos em 3 categorias que têm a ver com o que a gente está tratando hoje, que seria a atração, encantamento e desenvolvimento. Tanto o Gus quanto eu aqui, a gente está representando também o nosso embaixador de diversidade, o Lucas Munhoz, que não pôde participar por uma questão de conflito de agenda, e os demais membros dos grupos de equidade que trilham com a gente essa trajetória, não somente os líderes dos grupos, mas também os membros da alta liderança da companhia, que apadrinham esses grupos e nos dão suporte para que a gente consiga ter autonomia fundamental para o desenvolvimento desse tipo de trabalho. A gente aqui na Messer, a gente tem esse pilar de diversidade e inclusão dentro dos nossos valores, né, e da nossa própria estratégia de excelência em pessoas. Então, a questão de diversidade e inclusão é mais do que uma prioridade. E falando mais diretamente sobre a pergunta que você fez em relação a como surgiu a necessidade de trabalhar mais essa atração e retenção de talentos, a gente pode entender essa necessidade surgindo de dois pilares fundamentais. Um deles, o pilar social, né, que vem da própria responsabilidade social corporativa e esse propósito genuíno de promover um ambiente mais inclusivo e comprometido com a equidade de grupos subrepresentados na empresa. E o outro pilar, de forma ampla, seria um pilar econômico, do próprio crescimento sustentável e inclusivo, com a própria questão estratégica de diversidade, que se coloca, como a Gabi estava mesmo comentando, como um diferencial competitivo cada vez mais evidenciado, quando a gente avalia a capacidade criativa, inovadora e transformadora de empresas, segundo vários estudos recentes. Há cerca de 5 anos, mais ou menos, a gente inicia essa trajetória da diversidade na companhia, com jornadas que inicialmente eram mais voltadas para a questão das mulheres, mas envolvendo nas nossas rodas de conversa muito a questão da interseccionalidade. Então, a gente trazendo, tanto interna quanto externamente, a presença de mulheres negras para falarem dos seus desafios, em cargos de liderança, para que pudessem, de alguma forma, ampliar o debate. E uma das conversas que mais me marcaram desse período foi quando nós trouxemos para um bate-papo a Maite Schneider, da Transempregos, que trouxe para nós esse desafio específico da população trans e, mais especialmente, da mulher trans dentro do mercado de trabalho. Desde 2020, a gente, na Messer, inicia essa jornada de diversidade de forma mais estruturada, né? Globalmente, são formados comitês de diversidade e eleitos embaixadores de diversidade em cada um dos países, né? E isso vem agora no início de 2021. A gente forma, dentro da Messer Brasil,
um diferencial, que a gente só tem essa formação aqui no Brasil, dentro do Grupo Messer, que é a criação dos grupos de equidade, né, que dão uma virada de chave em todo esse nosso processo. Né? Nós temos aqui, então, são 4 grupos: etnias, mulheres, PCDs e LGBTs, onde a gente teve a participação voluntária de colaboradores e também a eleição de líderes e vice-líderes, e a indicação de 4 membros da nossa alta liderança executiva, cada um deles entrando como padrinho ou madrinha de um desses grupos, dando esse suporte, né, imprescindível para esse compromisso que foi firmado. Os nossos grupos, eles têm bastante autonomia. Nós não temos especificamente na empresa uma área de diversidade e inclusão, ela é tratada de forma transversal, né, por todas as áreas, o que também, por um lado, se torna um ponto positivo, porque todas as áreas tratam de diversidade, e somente em questão de governança, tendo em vista ser uma empresa multinacional, nós reportamos as ações de diversidade e inclusão para a nossa matriz, mas isso não significa de forma nenhuma restrição nas nossas ações, né? A gente tem bastante liberdade em adaptar, por exemplo, materiais de treinamento que a gente recebe ou ações. E, por exemplo, esse próprio ciclo que eu havia comentado de treinamento em vieses inconscientes foi um ciclo proposto por Messer Américas, nos Estados Unidos, mas todo esse material, antes de ser replicado no Brasil, ele foi adaptado. Quem liderou essa iniciativa foi o próprio Lucas Munhoz, para que as pessoas que estivessem assistindo os treinamentos pudessem se sentir representadas pelos exemplos do treinamento e, de certa forma, se enxergassem naqueles conceitos e sentissem mais, e com isso tivessem mais valor pelo próprio treinamento em si. Então, essas são algumas das nossas ações. Ótimo, super legal. Eu acho que muito do que a gente já ouviu aqui agora está ligado a um bom programa de diversidade e inclusão, né? Não adianta a gente, poxa, agora eu quero trabalhar o tema, entendi que é importante, por onde eu começo? Eu acho que o caminho é sempre estruturar algum programa de diversidade e inclusão para a gente conseguir andar na agenda. Então, Gabi, queria perguntar para você, com toda a sua experiência, né, para você, o que constitui um bom programa de diversidade e inclusão dentro das organizações? Bom, com base na minha experiência sobre esse tema, eu digo que um programa de diversidade e inclusão de sucesso se faz com base em 3 pilares, que são dados, transparência e consistência. Vou explicar cada um deles. Quando a gente fala de dados, a gente precisa até se basear naquela ideia de que a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. E com diversidade e inclusão é a mesma coisa. A gente precisa entender, por exemplo, quantas pessoas se autodeclaram LGBTs, quantas pessoas se autodeclaram negras, entender como elas se sentem, quais os desafios elas vivenciam ali naquela organização, para a partir dali traçar um plano, né? Um plano baseado em um diagnóstico, um plano baseado em números, baseado em dados, né? Uma estratégia data-driven. Porque se a gente não tem esses números, a gente, além de atirar no escuro, a gente não consegue saber o que está melhorando. Qual que é o retorno daquele investimento que a gente está fazendo, né? A gente precisa, tendo o controle sobre esses números, saber quanto que a gente está colocando de energia, quanto que a gente está colocando de esforço na ação XPTO e que retorno ela está trazendo, para a partir daí fazer redefinições estratégicas e ir melhorando e fazendo com que a nossa estratégia evolua. Então, para isso, dados são algo básico. Mas, em segundo lugar, eu entendo que um programa de diversidade e inclusão de sucesso é um programa que se faz com transparência. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa, por exemplo, alinhar com os colaboradores da nossa organização o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Onde a gente está e onde a gente quer chegar, sabe? Porque comunicando isso de uma maneira genuína, comunicando isso de uma maneira transparente, a gente consegue um maior engajamento das pessoas nesse processo, né? Então, quando a gente vai rodar um censo da diversidade e da inclusão, a gente precisa comunicar todas as etapas disso. Então, quem que está rodando esse censo? Muitas vezes é uma consultoria,
né? Quais são os mecanismos que a gente criou para anonimização desses dados? Por que que a gente está perguntando? Como que essa autodeclaração pode ser feita? Enfim, isso deve ser feito com transparência no início, mas também, quando a gente pensa nos passos seguintes de um projeto como esse, quando a gente roda uma pesquisa, por exemplo, a gente precisa devolver uma parte desses resultados para o público. A gente precisa demonstrar o que a gente descobriu e o que a gente pretende fazer com aquilo que a gente descobriu, né? Quais são os direcionamentos estratégicos que surgem a partir daqueles números. Tudo isso deve ser feito com transparência. Mas, por fim, como um terceiro pilar que eu mencionei aqui, a gente tem a consistência. A gente, pensando em consistência, não pode só mudar o nosso logo, né, as cores da nossa empresa para a bandeira do arco-íris em junho, né? A gente precisa, para além de pensar em ações de mulheres em março, para além de pensar em ações de equidade racial em novembro, a gente precisa ter essas ações sendo desenvolvidas o ano todo, com a mesma carga de energia, né? Então, são ações que, além de terem essa cotidianidade, e eu não sei se existe essa palavra, existe, né? Cotidianidade, deve existir. Se não existir, a gente acabou de criar. Além disso, a gente precisa partir do pressuposto de que diversidade e inclusão não é só responsabilidade do RH. A gente precisa ter várias frentes de uma mesma organização, então o time de comunicação, o time de treinamento e desenvolvimento, o time de atração de talentos, a gente precisa ter o time de produto, o time de experiência do cliente, todo mundo alinhado com esse mesmo ideal e desenvolvendo essas ações de inclusão com consistência. Eu acredito que se a gente tem esses 3 pilares, a gente tem um programa de DI de sucesso. Ótimo, muito bom. Acho que trouxe pontos super relevantes e muito estruturais mesmo, né? De por que a gente começa, como que a gente mostra o que a gente está fazendo e como que a gente continua nessa jornada tão árdua aí da diversidade e inclusão. Agora eu queria fazer uma pergunta, né, para todos comentarem. Quais são os principais desafios encontrados na contratação e principalmente na inclusão desse público, né? Porque a gente começou a trabalhar o tema, a gente fez uma boa estratégia de diversidade e inclusão, mas não é tão simples assim. Todas as empresas enfrentam muitos desafios no dia a dia e queria que vocês me contassem um pouquinho especificamente do público LGBTQIAP+, quais são os principais desafios tanto na Messer internamente e, Gabi, né, do seu trabalho aí com as empresas, o que você enxerga? Começa? Leonora, você começa ou eu começo? Pode começar, Gabi, depois acho que o Gustavo vai complementar falando uma parte da nossa experiência aqui. Ótimo. Valeu. Maravilha. Bom, quando a gente fala da atração desses talentos, a gente, em primeiro lugar, tem o desafio de substituir estratégias de curto prazo por estratégias de médio e longo prazo. Porque não falta aqui organizações que nos procuram querendo fechar vagas do dia para a noite, né? Poxa, Gabriela, cadê candidatos trans aqui para essa posição de gestão aqui, de analista ali? Poxa, precisamos de uma pessoa trans negra em Brasília para preencher essa vaga. Como que a gente faz, Gabriela? Tem só 7 dias, temos 10 dias, precisamos correr com essa vaga. E bom, assim, por mais que eu valorize uma vaga afirmativa como essa, uma vaga direcionada a um público como o público trans, né, um grupo subrepresentado, eu acho que essa estratégia não é a estratégia de maior impacto, maior retorno. A gente precisa olhar para outros modelos de trabalho. E aqui eu tenho um exemplo, um case recente nosso. Se vocês digitarem no navegador de vocês, transformateam.com.br, vocês vão ver o hot site de uma ação recente nossa, né? Transcendemos.
e uma operadora de telefonia celular, que, aliás, não só celular, enfim, eles são uma operadora de conexão. A gente pensou em um fluxo de education recruiting. A gente buscou se conectar com talentos trans, ao mesmo tempo que a gente oferecia um apoio ao desenvolvimento profissional deles. Então, por meio dessa iniciativa, a gente ofereceu algumas bolsas de graduação, a gente ofereceu algumas bolsas em outros cursos de experiência do cliente, cursos que ofereciam algum valor a esses talentos, né? A gente investiu nessas pessoas. Eu acho que esse tipo de estratégia é uma estratégia que tem trazido maior retorno. A gente buscar talvez aquilo que se chamou, que se convencionou chamar de inbound recruiting, né? Ao invés de a gente ir atrás desses talentos, querendo fechar vagas do dia para a noite, como que a gente atrai eles para o entorno da nossa marca empregadora, né? Como que a gente cria uma comunidade de pessoas que vão ter uma admiração, né, por aquela empresa. E na medida em que aquelas pessoas passam a estar no entorno dessa empresa, fica muito mais fácil, quando a gente abre uma vaga, já ter aquelas pessoas por perto, nos nossos funis de atração. Então, assim, para fechar esse primeiro ponto, eu acho que precisamos olhar para estratégias mais sofisticadas. Precisamos criar esse momento de wow, né, nesses candidatos, fazer com que eles reconheçam esse viés de inclusão das nossas marcas, estejam no entorno delas, né, para que esses nossos processos de recrutamento sejam facilitados. Ótimo, muito legal. Eu acompanhei aí o lançamento do Transforma Team e é um exemplo muito legal mesmo e bem diferente, né? Acho que sai um pouco da caixinha aí do que muitas empresas têm feito. Passar a palavra para o pessoal da Messer e contar um pouquinho dos desafios internos de vocês. Vamos lá. A gente tem duas perspectivas para poder tratar esse assunto. A gente tem tanto a perspectiva interna quanto a externa, né? Até posso usar o meu caso como exemplo. Então, quando eu estava procurando emprego, não era muito visto numa indústria química, uma empresa alemã da indústria química tal, que vende gás, essa questão de diversidade. Então, não era tão convidativo. Pelo menos eu acho que hoje a gente evoluiu bastante comparado a quando eu entrei. E foi até como que eu posso dizer? Quando eu entrei, foi até não sei se uma rasteira é a palavra correta, mas assim, sabe quando você tem um preconceito de alguma coisa, você acha que vai ser um cenário e é completamente diferente, ainda bem que foi diferente. Porque eu entrei aqui, assim, quando eu entrei na Messer, como não tinha muita diversidade, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, não, vou lá, vou trabalhar, vou ficar quieto, fazer meu trabalho e vou embora. Não faço amizade, não converso com ninguém, não quero saber de ninguém. E foi, nossa, completamente contrário. As pessoas da Messer, né, os colegas com quem eu trabalho, a Eleonora é uma prova viva, sou muito grato por ter conhecido a Eleonora. Sempre trataram bem, em nenhum momento me senti desconfortável, ou no caso, né, da minha diversidade, no caso, que seria a orientação sexual, foi algum empecilho para fazer ou deixar de fazer alguma atividade. Já tive experiência no passado com isso. E aí eu sou só mais um rosto da quantidade de letras que a gente tem, como a Gabriela mencionou. Então, beleza, a gente tem o G. O Gustavo representa o G inteiro? Não, o Gustavo é um rosto do G. A gente tem, milhares de interseccionalidades aqui na letra G, e aí a gente passa para as outras letras que tem muito mais. Então, cada um vai ter uma dificuldade. E desafios próprios, né, da sua luta. Porém, olhando para a perspectiva interna, o que a gente precisa, assim, acredito que todas as empresas, a gente precisa que a liderança, né, quem está lá no poder, quem está no topo ajudando a gente a liderar o desenvolvimento e o crescimento da empresa, eles estejam, né, eles e elas,
estejam extremamente cientes e ligados à diversidade e inclusão, né? Tenham conhecimento sobre o assunto, a existência do assunto é o mínimo que tais pessoas têm que ter noção. E uma forma que a gente coloca na mesa é que toda reunião que a gente trata de pessoas, seja por volta de treinamentos, reuniões de desenvolvimento, a gente coloque a questão da diversidade. Então, a gente tem que ter uma recorrência, a gente tem que mostrar o assunto. Não foi falado ali em junho, onde tá legal, tá todo mundo legal, todo mundo levanta a mão, viva a diversidade. Então, assim, porque eu não existo só em junho, Gabriela não existe só em junho, a gente está o ano inteiro aí correndo e outras milhares de pessoas. Então, como eu mencionei na minha apresentação, acredito que eu mencionei, se eu esqueci, me perdoem, mas eu trabalho no time de marketing e comunicação da empresa e estou feliz por estar como líder, porque aí a gente consegue trazer mais autonomia para o departamento de marketing e comunicação, a questão de diversidade. Então, a gente comunica tanto interna quanto externamente. E também a gente, acabei fechando um pouco aqui interno, mas a gente tem a parte externa também. Então, na parte externa, a gente teve muita dificuldade na questão de atração, né, do público mais voltado, né, a comunidade LGBTQIA+, exatamente pela experiência que eu mencionei. Lá atrás a gente não falava de diversidade. Então, como eu vou saber se uma empresa ela é diversa, se não é falado, se não é mostrado, se não é expressado aquilo? Então, a gente acaba ficando meio receoso, né? E acredito que seja baque. O baque que a gente levou foi exatamente quando a gente fez a primeira divulgação voltada a pessoas trans. Assim, a gente teve poucas candidaturas, poucas, e a gente não entendia o porquê. Falava, nossa, mas a gente abre oportunidade, né? Por que que não tem? E aí você tem que entender o problema. Tem que entender a raiz do que está acontecendo e entender, né? Escutar e entender. E realmente, se você não divulga, se você não mostra, como eu vou saber que você me aceita? Vamos, né? Vamos dizer assim, como eu vou saber se eu vou ser respeitado? Por que que eu vou trabalhar com você ou não? Então, verificando, né, e confirmando essa necessidade que a gente teve, entendendo que o mercado precisa, o que tais profissionais precisam para se sentir confortável, assim como eu pude vir trabalhar, sabe? Eu vim trabalhar e minha única preocupação é trabalhar estando no ambiente seguro. A gente precisa mostrar para essas pessoas que é um ambiente seguro. E uma das partes que a gente teve, uma das iniciativas que a gente teve foi até mesmo Gabriela foi convidada para poder participar aí com a gente, né, no ano de 2021. Nós buscamos consultorias especializadas para ajudar a gente a compreender cada vez mais a necessidade de tais profissionais, que, de novo, eu sou só um rosto da comunidade, então eu tenho as minhas necessidades, Gabriela tem as delas, meus amigos, minhas amigas têm as deles, etc. E a gente vê também a questão da linguagem, né? Como a nossa linguagem ela é muito viciada, ela é muito voltada à figura masculina, né? Então a gente, quando vai divulgar uma vaga, a maioria das empresas, hoje em dia isso está mudando, mas você não coloca supervisora, né? Não é voltado à figura feminina, não é voltado às mulheres. E a gente tão pouco usa uma linguagem neutra, como, por exemplo, supervisão de determinada área, né? Então, supervisão de marketing, ou então supervisora de marketing, a gente não usa. Então, uma mudança na linguagem, nas expressões que a gente utiliza, também são uma mudança aí pensando nas dificuldades externas, que conseguimos atrair cada vez mais pessoas. E também uma outra tratativa seria fazer a vaga, a mesma vaga, só que de uma forma duplicada. Então, a gente faz segmentado para um determinado público e segmentado para outro, como, por exemplo, supervisor e depois faz uma outra vaga para a supervisora. Então, a gente vai fazendo alguns testes para entender como o mercado se comporta. Essas foram algumas das dificuldades que a gente encontrou, que a gente vem trabalhando e tentando entender cada vez mais. Ótimo. Acho que o Gustavo já deu um pouco de spoiler aí do que eu ia perguntar para a Gabi. Como que a gente contorna, né, esses desafios?
que você tem trabalhado, Gabi, nas empresas, que você tem sentido que tem dado certo para contornar todos esses desafios aí, levando em conta, né, a interseccionalidade e a heterogeneidade do público LGBTQIAP+. Nossa, eu fiquei pensando em várias coisas que você acabou de falar, Gustavo. Eu até anotei aqui, tomei a liberdade de anotar uma citação sua, que é a seguinte: se você não divulgar, se você não mostrar, como eu vou saber que eu posso trabalhar na sua empresa? E esse é um desafio que eu vivi. Então, assim, quando eu passei pelo meu processo de transição, eu tinha medo de mandar currículo para uma empresa e porque eu não sabia como ia ser bem recebida. Aliás, eu não sabia se ia ser bem recebida lá e como ia ser bem recebida, né? E da mesma forma que eu deixei de aplicar para várias vagas, outros colegas também que eu acompanho fizeram o mesmo. Então, assim, linkando com algo que eu já falei antes, eu acho que a gente precisa fortalecer, de um lado, nossas marcas empregadoras com esse viés de inclusão. A gente precisa fazer, muito importante a gente fazer, botar em prática ações de inclusão, mas também a gente precisa falar. O fazer e o falar caminham em conjunto. E aí, para superar esse desafio, que é um dos desafios, né? Aqui na Transcendemos a gente está relançando um produto importante nosso, que é a certificação Empresa de Respeito. Então, o que é a certificação Empresa de Respeito? É um reconhecimento que a gente oferece a empresas que cumprem uma série de requisitos sobre inclusão. Empresas que estão implementando ações de aprendizagem, estão fortalecendo essa cultura de respeito internamente, empresas que estão revisando seus processos de talent acquisition para que eles se tornem amigáveis a essa diversidade. Enfim, a gente avalia essas empresas e se elas cumprem esse conjunto de requisitos, elas recebem esse reconhecimento. O site está até no ar, empresaderespeito.com.br, mas eu acabei de notar que a gente botou no ar ontem a nova versão da página, né? Eu acabei de notar que o formulário está com um probleminha. Então, se alguém quiser mais informações sobre isso, pode mandar um e-mail diretamente para Transcendemos, que é contato@transcendemos.com.br. Assim, eu decidi comentar sobre isso porque é um ponto muito importante dessa jornada, sabe? A gente conseguir fortalecer esse aspecto comunicacional, porque eu acho que a gente tem um grande desafio comunicacional aqui, né? Quando a gente fala dos talentos em si, como que a gente comunica isso para eles, mas também como que a gente comunica internamente para os nossos colaboradores. Como que a gente demonstra que esse trabalho que a gente está se propondo a fazer é um trabalho genuíno, né? Como que todo mundo também, de um lado, também tem responsabilidade em fortalecer essa cultura de respeito no dia a dia, que o que a gente está propondo aqui não é frescura, né? Não é só marketing, né? Que a gente, de fato, entendeu o valor da inclusão e que a gente, de fato, está colocando a mão na massa. Eu acho que a gente tem um grandíssimo desafio comunicacional à nossa frente. Faz sentido, Eleonora, Helena, Gustavo? Muito. Isso faz bastante. Eu até conectei aqui, Gabriela, um pouco do que você falou. Recentemente eu ouvi, né, num evento sobre diversidade e inclusão, muito tratando dessa questão de recrutamento e seleção, né, que é super legal, assim, precisa ter essa comunicação tanto interna quanto externa. E aí eu conectei também um pouquinho que você falou antes de treinar as pessoas internamente, né? Então eu ouvi a seguinte frase, era uma pessoa que não estava performando como esperado, e ela começou a achar que era culpa dela. Era uma mulher negra trans, e ela começou a achar que era culpa dela. Então ela pensou, poxa, eu tive todas as oportunidades para chegar aqui, eu estou numa empresa que valoriza a diversidade e inclusão, mas eu não estou conseguindo performar. Então, será que o problema sou eu?
Então, na verdade, tem toda essa questão de ter, além da gente conseguir, né, se comunicar com essa população, trazer essa população e dar os meios para ela conseguir ter uma boa experiência, a gente precisa ouvir deles também, né? A gente precisa ouvir se de fato está sendo uma boa experiência. Porque a gente teve, né, o que funciona para alguma pessoa não funciona para outra pessoa. Então, eu acho que essa comunicação ela é muito importante, né? E às vezes a gente acha que está tudo funcionando bem, mas não está. Então, é engraçado, né? A pessoa começou a colocar a culpa nela, achando que o problema era ela, e na verdade não era. A empresa estava fornecendo algo que para ela não estava funcionando, mesmo que a empresa tivesse um bom programa de diversidade e inclusão. Então, eu achei Não, legal sem que dúvida. eu tenho até anotado aqui essa frase que a pessoa comentou. Se você me permite um parênteses, Helena, eu Claro. fiz um post alguns dias atrás, talvez 5 dias atrás, sobre um caso aqui da Transcendemos, de uma empresa que a gente assessora. Eles estavam com um colaborador passando por um processo de transição de gênero e não sabiam como proceder, não sabiam como se posicionar sobre isso. E eu e a nossa equipe aqui oferecemos todo um apoio. Eles se posicionaram e apoiaram esse colaborador. E aí foi bem legal que, alguns meses depois, o RH dessa empresa me procurou e falou: Gabriela, nossa, o fulano tá muito mais engajado nas atividades dele. Nossa, se você acompanhar os números assim de produtividade dele, nossa, são números muito mais impressionantes agora. E isso ficou bastante marcado em mim, sobre um dos valores da diversidade, né? Quando a gente tem pessoas que são reconhecidas, pessoas que são livres para serem quem são pessoas que vão se engajar muito mais, né? A gente precisa ouvir e apoiar essas pessoas, a gente precisa se posicionar. Esse é um primeiro ponto. Mas, para fechar também, pegando também o seu gancho, eu acho que uma estratégia de inclusão que de fato funcione, ela demanda essa escuta ativa, né, das pessoas, porque assim não existe uma receita também universalmente aplicável a todas as organizações. Aqui nesse webinar a gente consegue trazer alguns ensinamentos mais gerais, mas só escutando as pessoas da sua empresa, né, entendendo o que se passa no dia a dia, que a gente vai conseguir definir os melhores remédios, sabe? Só fazendo isso para a gente definir uma estratégia sob medida e não uma receita pronta. Só fazendo isso que a gente vai chegar mais longe. Com certeza. E aí entra até na questão do individual, né? Eu acho que um pouco do que eu comentei antes, às vezes funciona para várias pessoas, mas para uma ou outra não está funcionando tão bem. Como que a gente faz para atender de fato essas pessoas e a gente conseguir abarcar aí todos os nossos colaboradores e colaboradoras? Eleonora, Gustavo, tem uma pergunta agora sobre próximos passos da Messer, né? Vocês contaram um pouquinho como que começou, de onde veio a demanda, quais foram os principais desafios, e queria ouvir de vocês o que vocês têm planejado aí para os próximos anos em relação à atração e retenção do público LGBTQIAP+. Oi, Gus, você começa? Eu acredito que já foi passado para a próxima pergunta, que seria dos próximos passos. Não sei se... Isso, você inicia essa e eu finalizo? Ah, Pode tá ser? bom. Ah, Perfeito, maravilha. perfeito. Perfeito. A gente, né, para falar dos próximos passos, mas a gente também está desenvolvendo e do que foi falado, eu vou até pegar um pouco a frase que a Leonora sempre fala durante nossos encontros, que é sensacional, que é inclusão e diversidade. Então, assim, a diversidade eu te convido para a festa, vamos dizer assim, né? E a inclusão eu te coloco para dançar. E não adianta nada eu chamar você para estar aqui na nossa festa, na nossa empresa, e não colocar você para ir dançar. E você mostrar quais são as danças que você sabe. E eu aprender com você quais são as danças que você tem. Então, a gente tem desenvolvido algumas
algumas ações aqui internamente, né? Então, passar rapidamente para a Eleonora também complementar aqui, gostaria muito de dividir com ela esse espaço, mas a gente tem algumas ações dentro da Messer, como a mentoria de mulheres, né? Desenvolvida para falar, a gente tem que falar, porque senão as pessoas não vão saber sobre esse assunto. Então, a gente tem a mentoria para mulheres, né, para desenvolver as mulheres aqui na empresa e levar elas para cargos de liderança, serem protagonistas das próprias carreiras. A gente tem Empoderando Talentos também, que seria um projeto voltado a pessoas pretas com foco social, né? Então, a gente atinge um grupo de pessoas com uma idade entre 18 a 24 anos para poder capacitar essas pessoas, seja elas para vagas na Messer ou para a sociedade, para outras empresas. A gente também tem os DDDs, que a gente chama, que seriam os diálogos de diversidade, porque a gente tem colaboradores na Messer que não estão trabalhando com o computador, não recebem as nossas comunicações por e-mail. São pessoas que trabalham na área de produção, operação, então a gente faz uma participação durante as reuniões para poder trazer sobre diversidade e a gente toma um show, que o pessoal arrebenta, sabe? O pessoal fala bastante. E todas essas ações, a gente consegue obter histórias, a gente consegue compartilhar momentos, a gente consegue conectar pessoas. E, às vezes, o foco é em um determinado tópico, só que as pessoas conseguem, assim, gente, brilhar de uma forma que elas trazem coisas que você não estava esperando, a gente se emociona junto, é real, sabe? Essa forma da pessoa se sentir tão confortável a ponto de compartilhar uma experiência da vida pessoal dela, sabe? Eu me sinto confortável aqui, e a pessoa fala, e a pessoa chora. E é assim, todo mundo chora, na verdade, né? Mas é uma forma muito boa da gente se conectar. Então, você permite que as pessoas se conectem com você. E trazer Leonora, porque senão eu fico falando, e não dá certo não, gente. Maravilha. Só complementando aqui, é incrível como, quando a gente está aberto, né, para o aprendizado, o quanto a gente aproveita de cada um desses momentos, né? Eu já aprendi muito com a Gabi, eu acompanho bastante o trabalho dela, o trabalho da Transcendemos, Gustavo também. E hoje aqui já fiz várias anotações, a gente já sai cheio de dever de casa, já estou com o meu papelzinho aqui, falando dessa questão do inbound recruit, que ainda não tinha escutado com essa expressão específica, eu achei mega interessante, que exatamente você muda completamente a perspectiva, né? Que você vira um polo de atração, né? de talentos, isso para a gente é fundamental. E toda essa questão de frisar muito a importância da comunicação, né? Partindo primeiro do pressuposto da escuta, né, que é tão fundamental, né, porque às vezes a gente aplica determinadas soluções, como a Helena bem frisou, que funcionam para 98% das pessoas, mas tem 2% ali que não encaixaram, e a gente tem que estar atento, tem que estar com essa escuta ativa, porque a gente quer atingir 100% das pessoas em todas as nossas ações. Como a gente já passou para vocês, a gente tem uma jornada de diversidade já de alguns anos, ela vem amadurecendo ao longo desse tempo. A gente começou com o que a gente tinha em mãos para começar, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente sente hoje a necessidade de atingir um grau maior de maturidade, né? No nosso programa de diversidade. A Gabi sempre ressalta e ressaltou hoje a importância da gente conhecer a nossa realidade, da gente ter dados, da gente conseguir medir, né? A aplicação de um censo profissional ele é fundamental. A gente já aplicou um censo criado por nós mesmos aqui, né, Gustavo? Eu, você e algumas outras mãos. A gente aplicou esse censo na nossa Semana de Diversidade, mas o retorno desse censo ainda foi muito baixo. A gente vê hoje a necessidade de estabelecer uma ligação mais profissional em relação a isso, né, para que a gente consiga aplicar esse censo de uma maneira diferente e, a partir desses dados, estruturar próximas ações, né? Mas a gente trabalhou com o que a gente tinha, né? E é extremamente importante que a gente não espere estar pronto para começar a trabalhar a diversidade na empresa. Acho que a gente gostaria de deixar um pouco essa mensagem. A gente tem outras pessoas assistindo aqui com a gente, de outras empresas, e pessoas que vão ver depois gravada essa conversa, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, claro que quando a gente vai trabalhar principalmente empresas multinacionais, se a gente vai dialogar com as altas lideranças para propor programas, a gente tem que trazer números, né? E como a gente traz números se a gente não tem o censo? De onde a gente parte? E aí uma sugestão, né? A gente trabalhou desde dados de folha de pagamento, pelo menos nos dão aquela ideia de recorte de gênero, recorte de idade,
alguns dados iniciais que a gente tinha, inclusive das nossas pesquisas de Great Place to Work, com que a gente consegue ainda ter alguns números relativos à diversidade, a gente foi trabalhando com o que tinha, e a gente também encontra suporte em dados de pesquisa, que estão amplamente divulgados, como pesquisas da própria McKinsey, PwC, Instituto Ethos, há várias fontes de dados confiáveis que a gente pode começar a trabalhar. Então, a gente não esperar estar com tudo pronto para desenvolver o programa. Mas hoje a gente, na Messer, já sente a necessidade de ir para um outro patamar, né? Uma expressão que vem sido muito utilizada, e a gente entende que também é necessário, inclusive, trabalhar e buscar um budget maior para a área de diversidade e inclusão, né? Para as nossas ações que nos possibilitem ferramentas diferentes de novas ações, né? E enquanto a gente teve esses recursos de forma mais limitada, a gente desenvolveu soluções internas criativas, a gente agradece muito a área de comunicação por isso, sempre foi fundamental, desde o momento zero de todo o nosso programa, né? E também o comprometimento das lideranças, principalmente das altas lideranças, que a gente conseguiu realmente ter essa autonomia para desenvolver internamente esse programa e aumentar essa perspectiva de diversidade dentro da companhia. A gente está construindo metas mais ambiciosas agora para esse próximo ciclo, a gente está buscando trazer mais expertise para essa área, a partir de parcerias, consultorias profissionais, né? Já anotei aqui que está sendo relançado a Empresa de Respeito, já vou dar uma consultada, tudo para a gente é fundamental e a gente agora tem que olhar para fora para buscar essa expertise para a gente amadurecer o nosso próprio programa. Acho que é isso. Ótimo, muito legal. Acho que você trouxe um ponto muito importante, Eleonora, que você não precisa estar 100% pronto para começar, porque senão você nunca vai estar. Você precisa começar de algum lugar e cada vez mais, não só a sociedade, né, não é diversidade e inclusão, é importante frisar que não é só uma questão social, mas sim uma questão de negócio também, de estratégia de negócio. Então, não importa o seu nível de maturidade, né, o nível de maturidade da sua empresa, mas você precisa começar por algum lugar. Pessoal, tem duas perguntas, na verdade, um é mais um relato e outro é mais uma pergunta aqui no nosso chat, e aí já até convido todo mundo a mandar perguntas ou mandar comentários também aqui pela aba de Q&A aqui embaixo. A primeira diz o seguinte, acho que as empresas deveriam começar a disponibilizar vagas efetivas e com um salário condizente. Isso também é inclusão. Vários de nós só temos a oportunidade de entrar em vagas com salários extremamente inferiores e em cargos que nunca são de liderança. Gabi, o que você tem a comentar sobre isso? E também, pessoal da Messer, Gustavo e Leonora, o que vocês acham? Legal. Eu diria que é um grande desafio pensar em diversidade, em como essa diversidade ela está distribuída pelos diferentes graus hierárquicos de uma organização. A gente não pode ter essa diversidade só na base, né? Esses dias eu tive um evento para lideranças do meio empresarial, e nesse evento só via homens e mulheres brancos de meia idade, e assim, houve um esforço pela inclusão no evento, trazendo pessoas negras e com deficiência para as posições de apoio ali, como bartenders, como recepcionistas, pessoas que faziam check-in. Eu entendo assim o esforço de pelo menos contratar as pessoas para essa posição, mas de outro lado, eu achei que esse é um caso bastante exemplar, assim, de como pode também ser muito cruel, né? A gente trazer essa diversidade só para essa base, né? Só para pessoa que está servindo o café, só para pessoa que está fazendo o check-in ali no evento, né? A gente precisa ir mais além. A gente precisa ter gestores, lideranças negras, né? A gente precisa ter gestores e lideranças mulheres, né? Pessoas trans. E como que a gente faz para buscar essa diversidade nesses diferentes graus hierárquicos? A gente precisa investir no desenvolvimento dessas pessoas, né?
Eu dei alguns exemplos de como a gente investe no desenvolvimento em talent acquisition, mas para aquelas pessoas que estão internamente numa empresa, como que a gente faz? Um exemplo que eu poderia trazer aqui, que pode ser útil a quem está nos assistindo, é um projeto chamado Projeto Goma. Talvez nem todo mundo aqui tenha ouvido falar, né? Vocês podem procurar, está disponível publicamente na internet por Projeto Goma. Aliás, eu não sei se é Goma ou Projeto Goma.splashthat.com. É um URL meio complicado, mas é um projeto capitaneado pelo Facebook, que agora se chama Meta, né? E várias das suas agências de publicidade, com apoio de outras consultorias, enfim. Eles criaram uma metodologia para a implementação de programas de mentoria dentro de empresas. E é um programa aberto, assim, com uma série de conteúdos, uma série de instruções de como implementar isso na sua empresa. Eu achei bem legal, assim, pelo fato de ser algo, assim, publicamente disponível. Então, se a sua empresa tem interesse em promover essa diversidade para as posições de liderança, um dos caminhos é estruturar um programa de mentoria como esse. Assim, não tem desculpa para não fazer, né? Há materiais publicamente disponíveis e, caso a sua organização precise de um apoio complementar, né? Precise de alguém lado a lado, entendendo qual é o caminho mais seguro para a implementação de um programa como esse, é possível contratar uma consultoria também, né? Como a Transcendemos, como a que a gente oferece aqui. Mas, assim, é algo que demanda essa mão na massa, né? A gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando essa diversidade simplesmente acontecer. Porque há estudos, por exemplo, que indicam que se a gente seguir no ritmo atual, promovendo igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, a gente vai chegar a essa igualdade só daqui 132 anos, se a gente seguir o ritmo atual, sabe? Isso se a gente fala da questão entre homens e mulheres. Mas agora se a gente fala entre homens e mulheres, ou pessoas negras e pessoas brancas, né? Pessoas LGBTs, pessoas não LGBTs, pessoas trans e pessoas que não são trans, talvez essa igualdade que a gente tanto espera demore mais. Então, como que a gente arregaça as mangas, olha para exemplos de programas de mentoria como esse e se prepara para implementar isso nas suas próprias organizações, né? É um convite, uma provocação que eu faço hoje para que a gente tenha essa diversidade distribuída nesses diferentes graus hierárquicos. Eu gostaria até de acrescentar, se me permitem, essa é uma grande dificuldade das empresas, né? Você ter a representatividade da diversidade fora dessa base, né, da pirâmide, que está sempre ali. A gente consegue, às vezes, atrair mais diversidade para cargos iniciais, para cargos de suporte, e mesmo para programas de estágio, mas a gente ainda sente uma grande dificuldade em ter a representatividade de diversidade em cargos de alta liderança. Né? E aí, aquele ponto que o Gustavo também trouxe, quando ele disse que quando ele entra para trabalhar numa empresa, ele não se sente representado dentro daquela empresa, né? Qual é o tipo de sensação? Então, qual é a sensação das pessoas com diferentes diversidades, enfim, que não se sentem representadas em cargos de liderança, de alta liderança? Aí tem a questão das mulheres, até essa conta terrível, né, desses 130 e tais anos que a gente tem para tentar igualar a questão de gênero. Parece que foi bastante agravada durante a pandemia, a gente ainda perdeu uns anos, né, durante a pandemia nessa conta. Isso a gente está falando de mulheres e mulheres brancas, talvez. Né? Se a gente colocar a questão de interseccionalidade com mulheres negras, ou PCDs, ou mulheres trans, enfim, a gente vai aumentando a dificuldade. Uma das coisas que a gente tem trabalhado internamente é a questão não só das vagas afirmativas, mas a questão de shortlists que garantam a diversidade nos processos de contratação. Né? Então, a gente tem trabalhado sempre com entrega de shortlists diversos, é uma demanda interna, inclusive dos próprios gestores, dos próprios líderes nos momentos de contratação, para que a gente, de alguma forma, consiga garantir mais diversidade de maneira geral. Mas a gente ainda percebe que o desafio é grande para que a gente tenha essa atração de diversidade em cargos executivos, em cargos de alta liderança.
né? Inclusive, a questão das mulheres, o Gustavo citou a mentoria para mulheres, que a gente trabalhou agora durante todo esse ano com uma iniciativa do grupo de mulheres, que foi um trabalho bastante forte no sentido mesmo de trabalhar o empoderamento feminino para disputar cargos de liderança. Aquilo que a gente falou que acontece com as empresas, de muitas vezes, eu não estou pronto para trabalhar a diversidade ainda, eu estou estudando como eu vou fazer, mas a pessoa não faz nenhuma ação. Isso acontece muito com as mulheres de forma geral, assim, não estou pronta para disputar aquela vaga. Então, a gente percebe até por algumas pesquisas que dizem o seguinte, que a mulher, quando ela vai disputar uma vaga, normalmente ela é overqualified, ela está mais qualificada para a vaga do que o necessário. E os homens não, os homens têm um outro perfil, de maneira geral, né? Isso a gente generalizando, que eles disputam vagas porque eles têm interesse naquela vaga, mesmo que eles só preencham 1 ou 2 dos 5 pré-requisitos, né? Então, é importante que a gente tenha mais essa ousadia. É importante que a gente tenha mais ousadia feminina, como a gente tem trabalhado na questão das mulheres, e mais ousadia das empresas mesmo, né? De, eu não estou preparado ainda, mas eu vou lançar uma vaga afirmativa. A gente foi bem ousado lá atrás, ficamos um pouco decepcionados porque a gente não conseguiu atrair tantas pessoas quanto a gente imaginava, mas esse é o aprendizado, né? A gente não pode se acomodar de forma alguma, né, com essa questão de eu tenho X pessoas da diversidade XYZ, sem olhar aonde elas estão representadas dentro da nossa pirâmide da organização. Acho que isso é um desafio bastante forte. É isso. Sim, com certeza. Gustavo, eu não sei se você quer complementar. Não, a Eleonora complementou perfeitamente, perfeitamente. Eu agradeço. Ótimo. Não, isso é algo que a gente escuta muito das nossas empresas, né? E aí a gente está falando de empresas alemãs, que tem um pouco, que a maioria está começando ainda, né? Obviamente as empresas maiores já têm programas bem estruturados, mas as pequenas e médias empresas estão começando ou têm uma ação pontual ou outra, e a gente escuta muito isso. Poxa, eu lancei um programa de estágio voltado para pessoas negras e não tive quase nada. Internamente, eu tenho 30% dos meus colaboradores de pessoas negras, mas aí você vai ver, tá todo mundo lá na base. Então, é muito comum, né? Esses desafios e esses percalços aí no meio dessa jornada são muito comuns nas empresas de uma forma geral. Então, e por isso também que a gente traz muitos desses debates para as empresas e as pessoas que trabalham com diversidade e inclusão perceberem que elas não estão sozinhas nisso, né? Que é um desafio geral das empresas. Tem uma pergunta aqui voltada à questão do censo. Essa questão de censo realmente parece uma dificuldade. Recomenda alguma pesquisa já realizada? Gabi, você quer responder essa? Posso responder sim, e eu diria que sim, o censo não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Há algumas questões a serem enfrentadas. Porque, em primeiro lugar, um censo da diversidade e da inclusão, ele é um censo da diversidade e da inclusão. Não é só da diversidade. Não é só uma pesquisa demográfica. A gente precisa olhar também para mapeamento de experiência desses colaboradores. A gente precisa, pelo menos da forma como a gente entende aqui na Transcendemos, né? A gente precisa levantar 2 conjuntos de indicadores. De um lado, entender como as pessoas se autodeclaram, mas também como que está a percepção delas sobre respeito, sobre pertencimento. Porque tendo esses 2 conjuntos de indicadores, a gente consegue traçar relacionamentos valiosos entre eles. Então, a gente pode saber como se sente uma mulher negra em comparação com uma mulher branca. E em comparação com diferentes times de uma mesma empresa, né? Um pressuposto, né, que a gente parte é que, assim, uma pessoa negra se sente menos pertencida que uma pessoa branca. Uma pessoa negra e trans vislumbra menos igualdade de oportunidades do que uma pessoa que seja branca e que não seja trans. Então, como que a gente mapeia tudo isso? Como que a gente entende onde essas pessoas estão? Como que elas estão distribuídas nos diferentes times de uma organização? Para elencar prioridades. Então, existe um desafio na própria estrutura em si do censo.
né? Essas perguntas que a gente elabora e como elas permitem esse relacionamento entre esses diferentes conjuntos de dados. Mas também há outros desafios, né? Um dos desafios é fazer com que os respondentes se sintam seguros em responder à pesquisa. Então, como que a gente demonstra para eles que há todo uma preocupação, um esforço em garantir a anonimização? Porque um censo é anônimo, né? A gente não deveria perguntar o CPF, o nome das pessoas, não deveria identificar os respondentes. Mas garantir essa anonimização é algo que vai mais além, né? Porque se a pessoa coloca a posição que ela tá, a cor da pele dela, fica fácil, em teoria, né, individualizar esse resultado. Então, assim, uma ação que pode ser feita é rodar isso com o apoio de uma consultoria, porque se a consultoria que aplica essa pesquisa, a gente pode estabelecer mecanismos para que a empresa cliente não receba os resultados individualizados. A empresa que está rodando a pesquisa, né, receba da consultoria um dashboard de resultados, que é o que a gente faz aqui na Transcendemos, né? De tal forma que a individualização de resultados não seja possível e que a gente possa comunicar esses respondentes que eles estarão seguros sendo sinceros, né? Então, isso aumenta a confiabilidade dos dados, isso aumenta o engajamento dos respondentes, né? Temos, como eu disse aqui, desafios sobre a estruturação da pesquisa, temos desafios que são anteriores à aplicação da pesquisa, então, comunicar essa anonimização dos dados, e, por fim, eu quero ser breve aqui, a gente tem desafios pós-aplicação da pesquisa. Muitas pessoas acabam não percebendo isso. Pós-aplicação da pesquisa, a gente também tem desafios. Porque quando a gente roda uma pesquisa como essa, a gente gera expectativas. As pessoas começam a se questionar, poxa, a empresa veio aqui, perguntou se eu sou gay, se não sou gay, se sou negro, se não sou negro. O que a empresa vai fazer com esses dados? O que eles estão fazendo? Né? Gerando essa expectativa, a gente precisa administrar essa expectativa. E aí a gente cai até em algo que eu já falei aqui antes, que é a transparência. Então, pós-censo, como que a gente oferece um retorno a esses respondentes? Né? Que tipo de informações a gente compartilha com eles sobre o que descobrimos e o que pretendemos fazer com essa descoberta? Então, para quem tem dúvidas sobre como aplicar uma pesquisa como essa, eu recomendaria o apoio de uma consultoria. Ótimo, muito bom. Eu até lembrei algo que eu vi recentemente num evento também, que estava acontecendo uma apresentação de uma pesquisa, e teve toda a parte de diversidade, né, que você comentou, a parte mais demográfica de quem estava respondendo a pesquisa, e depois veio a parte de como as pessoas viam a diversidade e inclusão dentro das empresas delas. E aí tinha uma pergunta que era se opiniões de homens brancos são mais ouvidas do que, né, das outras pessoas de uma forma geral. E aí teve uma porcentagem super interessante que era que não, a maior parte dizia que não. E aí todo mundo se questionou, falou, poxa, que interessante, que legal. E aí quando foram observar a demografia, era justamente homens brancos respondendo. E pessoas, né, homens não brancos, né, mulheres negras, homens negros, gays, enfim, diziam que sim, que a opinião de homens brancos são mais ouvidas do que os outros. Então, é muito importante isso, né, que você comentou, Gabi, de ter essas duas partes numa mesma pesquisa para a gente entender quem está falando o quê e também entender em quais níveis hierárquicos estão essas pessoas. E aí, quando você comentou isso, eu lembrei que isso foi interessante de ver nessa pesquisa. Ótimo, pessoal. Mais alguma pergunta? Alexandre, te respondendo sim, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube para todo mundo que se inscreveu, quem acompanhou aqui online ou quem não conseguiu entrar, a gente vai mandar o link hoje ainda para vocês acompanharem. Nenhuma pergunta mais? Então, acho que é isso. Eleonora, Gustavo, Gabi, um prazer enorme receber vocês aqui. Acho que foi um bate-papo bem interessante, bem esclarecedor.
Sempre que eu participo de eventos de diversidade e inclusão, seja de uma forma mais ativa ou de uma forma mais assistindo mesmo, eu aprendo muito. É um tema que tem muito a se aprender. Então, queria agradecer novamente vocês pelo convite, por terem aceitado o convite e por esse tempo que passaram aqui com a gente. Bom, eu queria agradecer novamente o convite. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouco desses aprendizados e, de novo, quem precisar de um apoio mais especializado, pode me procurar, pode procurar minha equipe por meio do site transcendemos.com.br. Eu mencionei a certificação Empresa de Respeito, né, que está disponível no site empresaderespeito.com.br, mas nas próximas horas que a gente está fazendo um ajuste no formulário, podem mandar um e-mail direto para a gente, que é contato@transcendemos.com.br. Precisando de apoio, só chamar, pessoal. Muito prazer, muito obrigado por estarem conosco nesse webinar e a gente poder proporcionar esses espaços de troca são fundamentais para o avanço nessa jornada de inclusão. Maravilha, eu queria agradecer bastante também esse espaço, essa conversa, esse aprendizado. É muito bom a gente compartilhar, a gente vai somando experiências e é só crescimento, né? Eu também gostaria de deixar o nosso contato aqui, o meu contato de LinkedIn, para quem quiser conversar um pouco sobre iniciativas de diversidade e inclusão, enfim, se a gente puder trocar um pouco de experiência, puder contribuir. Meu LinkedIn é Eleonora Macedo, tudo junto. Tá? Eu também normalmente uso bastante o Instagram, e no Instagram eu sou Macedo_Nora com H no final. Então, Macedo_Nora com H. Ok? Vai ser um prazer continuar esse diálogo de alguma forma com quem tiver interesse. É um assunto realmente que, para mim, é apaixonante e eu acho que há muito que a gente precisa fazer. Né? Então, eu sou do time que não veio para a vida para ser passageiro no voo, sabe? Eu sou tripulação, levanta, arregaça as mangas e quem precisar de ajuda, estou disponível. Ok? Obrigada. Eu queria agradecer o convite da Câmara, agradecer Helena especialmente por ter convidado a gente, agradecer Gabriela por ter participado, Leonora por estar aqui sempre, né? Leonora está sempre aí com a gente. Leonora fazendo muita diferença. Gente, agradecer imensamente a presença de vocês. Eu acho que toda oportunidade que a gente pode falar de diversidade é uma oportunidade única e essencial. Porque se a gente pensar 2, 3, 5 anos não era muito falado, não era muito abordado e a gente tinha meio até medo de falar. Então, toda oportunidade que tiver, por mais que seja uma ocasião pequena, né, vamos dizer assim, é super bom uma troca de informação, é super bom uma fonte de conhecimento, tá? A gente aqui está aprendendo todos os dias, porque a diversidade é algo, meu Deus, não dá nem para medir. Eu só queria agradecer imensamente mais uma vez aí, representando a Messer, com a participação maravilhosa de Eleonora. Se alguém quiser conversar, o meu LinkedIn é Gustavo Cavicchia Conte, parecido aí com como está aqui no meu nome aparecendo para vocês. E no Instagram eu também estou presente. Eu acho que é mais fácil vocês colocarem o nome completo do que achar pelo usuário. Aí fico à vontade aí, se vocês quiserem conversar, trocar alguma ideia, é mais que bem-vinda a sua mensagem, tá bom? Obrigado pela oportunidade, gente. Ótimo. Coloquei aqui todos os links e arrobas que vocês falaram no chat. E, então, para finalizar, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa manhã, só reforçando que o webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então fiquem à vontade para compartilhar com os amigos, colegas, pessoas de equipe, enfim. Quanto mais a gente falar sobre esse tema e quanto mais a gente divulgar esse conteúdo, melhor vai ser para a nossa sociedade e também para as nossas empresas. Então, obrigada mais uma vez. Até a próxima, pessoal.